Apresentaremos agora o primeiro caso, né, de resolução para uma EDO de segunda ordem, homogênea, com os coeficientes sendo constantes. Então, ela é escrita dessa forma, que aqui está representada, e nós vimos que trabalharemos então com uma equação auxiliar, com a equação característica, que vai ser AM ao quadrado BM mais C igual a zero, e determinaremos as raízes dessa equação. As raízes, se o delta for maior que zero, teremos duas raízes distintas, M1 e M2, com M1 e com M2, né? Construiremos então as duas soluções. Essas duas soluções serão linearmente independentes e todas as demais se escreverá como combinação linear dessas duas. Então, a solução geral vai ser uma combinação dessas duas soluções. No nosso primeiro exemplo, eu tenho aqui uma EDO de segunda ordem linear com coeficientes constantes e homogênea. Vamos escrever a equação auxiliar, a equação característica aqui, que vai ser m ao quadrado menos 5m mais 6. Para essa equação, nós temos que as raízes vão ser 2 e 3, duas raízes distintas, porque o delta é diferente de zero, maior que zero, e as soluções será e elevado a m1x, então e elevado a 2x, e elevado a 3x. Essas duas soluções facilmente se verifica que são linearmente independentes, porque nós analisamos o Wronskiano, que é o Wronskiano nada mais é do que criar um determinante, onde na primeira coluna eu coloco uma solução e a sua derivada, na segunda coluna a segunda solução e a sua derivada. Analisando esse determinante, vai dar 3 vezes e de 5x menos 2 vezes e de 5x, que vai dar e de 5x, ou seja, sempre diferente de zero. Aqui, generalizando, se eu tivesse colocado M1, M2 para M1 diferente de M2, eu teria, então, M2 aqui no lugar do 3, porque se refere à segunda aqui, M2 e aqui M1. E, onde está o 5, seria M1 mais M2. Quando eu fizer, então, em evidência, M2 menos M1, M2 menos M1 é sempre diferente de zero, porque as duas raízes são distintas. Então, eu vou ter certeza que M2 menos M1 é diferente de zero, e a exponencial também sempre diferente de zero. Então, independente de quem sejam as raízes distintas, elas serão, então, vão auxiliar a gente a encontrar duas soluções linearmente independentes, porque esse Wronskiano vai dar sempre diferente de zero, né? Obteve, então, soluções linearmente independentes. A solução geral é a combinação linear dessas duas soluções. Para o segundo caso, nós vamos ter, então, o delta igual a zero. Com o delta igual a zero, eu só consigo uma raiz, uma solução. A segunda solução será a primeira solução multiplicada por x. Nós vamos garantir que realmente, desse modo, nós vamos conseguir duas soluções linearmente independentes e a solução geral será a combinação dessas duas. Então, nesse exemplo, eu tenho aqui derivada segunda, 4 vezes derivada primeira, mais 4y. Então, escrevendo auxiliar, a equação auxiliar, eu vou ter m ao quadrado menos 4m mais 4, né, igual a zero. Quando você analisar o delta, ele vai ser 16 menos 16, ele vai ser zero e a raiz vai ser única, uma única raiz igual a 2. Então, uma solução seria e elevado a 2x. A outra solução nós não temos, mas o método aqui, o segundo caso, nos aponta que se eu pegar a primeira solução e multiplicar por x, também será a solução. Vamos fazer um teste. Para verificar se realmente essa é a solução, nós substituímos na nossa EDO. Então, eu preciso da função, da derivada e da derivada segunda. A derivada primeira vai ser o produto, derivada do produto, então vai ser deriva o x, copia exponencial, copia o x, deriva exponencial. Pega essa derivada primeira para derivar novamente. O que nós vamos ter na derivada segunda? Quando nós precisarmos derivar ela novamente, nós vamos ter a derivada da exponencial, que vai ser 2 vezes a exponencial, né, mais a derivada de 2x, que dá 2, copia a exponencial. Depois eu copio 2x e multiplico pela derivada da exponencial, que é 2 é de 2x, por isso aqui dá 4x.
Fazendo desse modo e colocando em evidência os termos semelhantes, nós vamos ver que eu tenho 4 aqui, multiplicado por x, e aqui eu tenho mais 4 aqui, multiplicado por x, e aqui eu tenho menos 8. Então, eu tenho 8x é de 2x e menos 8x é de 2x, então vai cancelar. E termos sem ter o x, né, só a exponencial, nós temos 4 aqui, menos 4 aqui. Então, realmente vai zerar realmente a solução. Também posso analisar que colocando esta solução, sua derivada, a segunda solução e a derivada dela, e analisando o determinante, que é o produto pela diagonal principal, que dá e de 4x mais 2x e de 4x, menos 2 vezes x e de 4x. Quando a gente faz isso, dá um exponencial, que é diferente de zero sempre, então realmente são duas soluções linearmente independentes. Lembrando, nós estamos colocando a solução, a derivada, a segunda solução e a derivada, e analisando o determinante. Deu diferente de zero porque são soluções linearmente independentes. Elas sendo linearmente independente, a solução geral é a combinação dessas duas. Tá? Então, esse é o segundo caso, onde o delta deu zero, uma solução eu usei a raiz, na segunda solução eu pego a primeira e multiplico por x. E no último caso, que quando você tem o delta sendo negativo, as raízes serão complexas, nós precisamos da parte real e da parte imaginária dessa raiz complexa. Com a parte real, uma solução vai ser a exponencial vezes o cosseno de beta-x, né? Então, a parte real me dá a exponencial que eu vou utilizar na solução. E a parte imaginária, que acompanha a unidade imaginária, me dá qual é o argumento aqui nas funções trigonométricas. Então, uma solução é e de αx cosseno de beta-x, a outra solução é e de αx seno de beta-x. Então, vamos ver o exemplo. Nesse exemplo, eu tenho aqui uma EDO de segunda ordem, linear, homogênea, com os coeficientes constantes, retirei quem é a equação auxiliar, analisei o delta deu negativo. Ele sendo negativo, eu vou ter uma raiz, mas a raiz vai ser complexa. Ela vai ser 4 por 2, 2. Raiz de negativo 36, na verdade, a raiz de 36, que é 6, 6 por 2 dá 3, vezes a raiz de menos 1, que é a unidade imaginária. Então, a parte real é 2, a parte imaginária é 3. Uma solução é a exponencial usando a parte real, vezes o cosseno de argumento é beta-x, então 3x. E a outra solução é a exponencial vezes o seno de beta-x. Tá? Então, serão essas duas soluções. Testei aqui passo a passo, vocês podem acompanhar no material também e refazer novamente, que se eu usar essas duas soluções e as suas derivadas, tá? Eu analiso o determinante e realmente o determinante vai dar diferente de zero. Comentei em aula que o que vai sobrar aqui seria 3e de 4x multiplicando seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que é 1. Então, só sobra esse fator e esse fator sempre é diferente de zero. Então, realmente são soluções linearmente independentes. Teria como você testar também que realmente, se eu usar essa solução, substituir ela satisfaz a equação. E se eu usar a outra, ela também satisfaz a equação. Então, tenho duas soluções linearmente independentes, a solução geral é a combinação dessas duas. Como aqui tem o exponencial nas duas, ele pode ser colocado em evidência e ficar aqui a combinação com cosseno e seno. Esse é o nosso terceiro caso. E aí eu peguei esse terceiro caso e criei então aqui um problema de valor inicial, onde é a mesma equação, só que tem uma informação, que em zero ela vale menos 1 e a derivada em zero vale 2. Então, substituindo que a função em zero vale menos 1, se eu substituir aqui por zero, cosseno de zero é 1, seno de zero é 0 e a exponencial de zero é 1. Só vai sobrar C1, então C1 vai ser menos 1. Aí, derivando, para analisar a segunda possibilidade, porque aqui eu tenho que ter duas condições, já que o que acontece? Eu tenho que achar C1 e C2, então não adianta eu te dar somente uma informação como a gente fazia anteriormente. Então, eu tenho que dar duas informações. Se essas duas informações forem no mesmo ponto, você tem um problema de valor inicial. Se essas informações forem em pontos distintos, você tem um problema de valor de contorno. Mas aplica-se do mesmo modo. Então, nesse caso, eu tenho que derivar. Quando eu derivo a exponencial, copio a soma envolvendo a trigonométrica, né? Depois que eu derivei a exponencial, no próximo passo, eu copio a exponencial e derivo essa soma de trigonométricas. Aplicando em zero,
o cosseno de 0 é 1, então vou ter 2 vezes C1, e o seno de 0 é 0, desaparece. Aqui eu vou ter menos 3 vezes C1 vezes 0, desaparece, então eu só vou ter, na verdade, 3 vezes o C2, porque o cosseno de 0 é 1 e a exponencial de 0 é 1. Então, 3C2 mais 2C1 igual ao que foi dado, que no caso é 2. Substituo o C1 por menos 1, quando eu substituo e transfiro para o outro lado, eu vou ter 2 mais 2, que são 4, achei o valor de C2. Então, com o valor de C1 e com o valor de C2, eu tenho a solução do problema de valor inicial. Então, do mesmo modo que vocês vinham fazendo anteriormente, você substitui o ponto, o valor de x e o valor de y. A questão é que não haverá somente uma informação, mas serão duas informações. Então, essa que é a diferença. E gravar que você sempre vai ter a equação auxiliar e vai ter três possibilidades. Se o delta for maior que zero, duas soluções. Se o delta for igual a zero, uma solução, a outra multiplica por x. E se o delta for negativo, você vai ter uma solução complexa, onde você vai usar o alfa e o beta para escrever a tua solução. Então, o que a gente fez? Encontrou o delta sendo negativo, com a parte real escrevemos a exponencial, com a parte imaginária escrevemos essa combinação de cosseno e seno para ter a nossa solução geral. Então, esses são os três casos.